o Movimento Brasil Popular, Ação Educativa e Comitê de Cultura em São Paulo, através do Programa Nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura do Brasil, apresentam Cultura e Alimentação, Saberes da Resistência. Uma série de 4 episódios com experiências em São Paulo, onde são cultivadas a cultura, a alimentação e a luta pela soberania alimentar. O povo Guarani-Mbiá sempre foi agricultor e tem comidas muito específicas do povo Guarani, principalmente do milho, feijão, amendoim, a variedade, os nomes, como avati é milho. Daí a gente tem avati rum, avati milho preto, avati ju, milho amarelo, avati tim, milho branco, avati paraguaçu, que são esses mesclados, né? Tipo arco-íris, que tem várias cores. Avati ponim, que é o milho plantado para criança, que vai ter um porte pequeno. E avati pororó, e a diversidade dele, né? Que é o milho pipoca. E aí todos esses nomes, e que traz pratos diversificados também, como avati cuí, baipã, bojapé, avati maimbé, butá, cairepoti, beiju, baipuré, uma variedade grande de comidas derivadas do milho, né? Nhandecarujo. Boa tarde, me chamo Dirá Potamirim e a gente está aqui na aldeia Calipetã, na terra indígena Tenondeporã, no qual hoje tem 17 aldeias do povo Guarani-Mbiá, e é uma terra indígena conquistada recentemente no processo de demarcação, e hoje a gente tem um movimento muito forte em relação ao fortalecimento da nossa própria cultura, que se perdeu por muito tempo em relação a práticas do conhecimento guarani, como no trabalho com a terra, com plantio, pesca, caça, confecção de artefatos, né, que é o artesanato para o seu próprio uso, o dia a dia guarani, né? A soberania alimentar, o trabalho, né, da soberania alimentar Guarani-Mbiá, ela está junto sempre esteve junto na luta pela demarcação da terra indígena, né? Diante da realidade da dispersão territorial hoje, em 2025, que traz 17 aldeias, estava todo mundo junto em 2 aldeias pequenininhas. Uma delas, principalmente na Tenondeporã, onde eu nasci, que tem o mesmo nome da terra indígena. Quando a gente perde o espaço de plantio, do trabalho com a terra, a gente então não tem mais a comida sagrada guarani. Daí por muito tempo, muitos Juruá que entravam no território, certamente, principalmente pela omissão do próprio Estado, né, do nosso país, pela política do Brasil, era, na verdade, de assistencializar. Em vez de da terra, demarcar a terra ou lutar pelo direito da demarcação da terra, entra um monte de pessoas que quer trazer comida para essas pessoas que estão na miséria. E aí começa a vir o assistencialismo, né? Que resolve em parte, porque quando você não tem que comer, o que chega para comer tá legal também, né? Não é a pior coisa do mundo. E aí, no nosso caso, a gente foi assistencializado por muito tempo. E aí, como qualquer outro ser humano, os Guarani da Tenondeporã, do Curucutu, se acostumaram a comer a comida de Juruá de fora, mas que sempre teve nesse campo da
da segurança alimentar. E isso significa que você não tem, de fato, uma alimentação saudável ou sagrado no conceito guarani, né? E aí então o arroz, o macarrão, o óleo, o sal, o açúcar, que é processado e que vem com muitos outros teores que, quando a gente pensa ou conhece um pouquinho, não era para comer, a gente acostuma a comer. E de repente o paladar não é mais só pela necessidade, é pelo gosto também. E você às vezes já está até saciado, já está com a barriguinha cheia, mas de repente você está viciado no sal e no açúcar e você começa a comer mais do que o necessário até, né? Então isso traz um distúrbio de uma cultura alimentar que era muito equilibrado, né? E aí, então, quando a gente luta pela demarcação da terra indígena Tenonde-Porã, a gente sempre coloca isso muito fortemente. Assim, precisamos de terra porque precisamos plantar nosso alimento, a nossa comida, a nossa semente, as nossas raízes, porque precisamos dar continuidade do conhecimento, do valor para os nossos filhos, para as crianças, para continuar a existir para o futuro pessoas que não vai se colocar como Guarani, assim, se classificar como pessoas de uma etnia indígena só porque fala a língua Guarani, mas que também pela sua relação como um todo com a natureza, pela terra, né? Daí a gente consegue a demarcação da terra, da Tenonde-Porã, de uma forma muito coletiva, onde tem homens e mulheres, jovens, crianças até, que participaram assim, em situações de formas diferentes, mas os adultos principalmente numa luta diferenciada de ir para a cidade, por exemplo, reivindicar esse direito constitucional, né, da demarcação. E aí então quando você tem a demarcação da terra indígena Tenonde-Porã, tudo que vai acontecer nesse território é muito coletivo, novamente, né? E aí, então, pensar o bem-estar coletivo, ter ações voltadas para amenizar ou curar todos os problemas que entraram a partir de ter morado ou nascido e crescido numa aldeia muito pequena, também, então, se torna muito comunitário e coletivo, né? É sempre todo mundo junto. E aqui a gente faz questão, assim, de esclarecer e de colocar isso, né, para as pessoas. Tudo que está vendo, tudo que está dando certo, tudo que está brotando, nascendo, enraizando, vem pelas mãos, pelo sentimento, pelo sagrado do movimento de todo mundo, assim, né? Do fortalecimento da própria crença guarani, assim, de ir para a casa de reza e agradecer pela vida do dia de hoje, pelo seu e pelos seus. E aí pedir para acordar no dia seguinte com força e coragem, sabedoria do bem, generosidade do bem, e que a gente possa ter um outro dia feliz. Isso é sempre coletivo. Então, da importância da existência, da continuidade das culturas indígenas como um todo, porque é ela que faz uma defesa, né, de forma muito coerente e real e natural, e é o que se deseja, né, de manter a mata em pé, né, porque sem a natureza, então a gente não vai ter mais nossa comida também. E a população indígena, as comunidades indígenas, independentemente da sua etnia, se não tem território, não vai ter comida também. E se alimenta só de comidas que vêm de fora, naturalmente fica enfraquecido no corpo, na cabeça, no coração, e se tornam pessoas também vulneráveis a ser corrompidas em relação aos seus valores, em relação ao seu valor para a natureza, para a terra. Eu me sentia
muito pequenininha, assim, para dizer sou agricultora. Mas hoje eu falo isso com muita segurança, assim, com muito orgulho e que reconhecendo, claro, que muita coisa ainda tenho para aprender e que até o último dia da minha vida não vou ter aprendido tudo, mas que sim, posso dizer que sou agricultora aqui na minha aldeia, na minha comunidade, com outras pessoas que também se tornaram e que está se tornando, porque é uma aldeia de 12 anos que recuperou mais de 10 tipos de milho guarani, 9, 10 tipos de milho guarani, e que pode já compartilhar com outros guarani de outros estados, e que a gente de fato colheu muitos milhos, muita vati. E aí quando eu vou para a roça tem uma variedade de folhas de batata doce e eu conheço pela folha que batata que é. Então me considero uma agricultora guarani hoje. Mas eu faço um esforço para falar bastante disso, assim. A gente tem que continuar assim, sendo Guarani-Mbiá. Temos que continuar sentindo essa felicidade assim, de estar no mato, de estar na terra, mesmo quando chove, quando fica cheio de lama, a gente considerar que isso é vida, não é sujeira. E não se importar com a terra na roupa, não se importar com a lama no pé, porque não é sujeira, é vida, é saúde, é cultura, é sabedoria, é resistência. E plantar, colher e comer o que você plantou e colheu é uma forma de resistência. Então, manter isso, lutar por isso, trabalhar pela manutenção dessa sabedoria é uma resistência. É uma baita resistência dizer não à Coca-Cola, por exemplo. E aí, para todos os Jurá não Guarani que me falam, como que eu me torno selvagem, dirá no bom sentido, né? De ser da selva, do mato, da natureza. Para de tomar Coca-Cola, que já é um bom começo.